Nesse vídeo, a pauta especializada traz como tema o jornalismo cultural. E para entender sobre a relação entre cultura e mídia, nós entrevistamos 2 produtores e 2 jornalistas culturais paraibanos. Situado na ladeira da Borborema, aqui no Centro Histórico de João Pessoa, o ateliê Eliu Enai Gomes é uma referência quando se fala em cultura na capital. E para falar sobre a produção cultural que o espaço agrega, nós entrevistamos o artista que dá nome ao ateliê. Atualmente, o ateliê desenvolve diversos projetos culturais. Dentre eles está a Rádio Web Porto do Capim, desenvolvida em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, o Grupo Raízes, o Saúde e Arte e outros programas que empoderam a cultura local. Qual a importância de um espaço como esse para a reafirmação da identidade e da cultura paraibana? Essa resposta ela requer assim, uma reflexão muito profunda, né? Eu acho que toda ferramenta, todo espaço, todo equipamento que seja necessário para contribuir para a evolução do ser humano, para que tenha um olhar diferenciado, né, e que busque o viés da amorosidade, do acolhimento, da afetividade, do reconhecer dos laços afetivos. Essa é uma grande importância, sabe? Acho que precisamos de mais espaços como esse, precisamos mais de humanização, de um olhar mais carinhoso, mais afetuoso, precisamos acreditar no outro. Então, esse espaço ele serve para reafirmar que não podemos deixar de acreditar no ser humano, sabe? Que a gente pode contribuir de uma forma afetiva, sabe? De uma forma direta, de uma forma integral, inteira, sabe? Acreditar na cultura de paz. Então o ateliê, a grande bandeira do ateliê é essa cultura de paz, onde somos todos uma só vida. E para continuar falando sobre produção cultural, viemos até o Centro Estadual de Arte, o CEARTE, conversar com Vante Vaz, o professor e artista multicultural. Vante é artista plástico, arte educador, coreógrafo, músico, compositor e dançarino. Trabalha há 27 anos com projetos culturais e é um dos criadores do projeto de artes integradas Tribo Etnos. Boa tarde, Vante. Boa tarde. Você trabalha bastante tempo em produção cultural. Para você, qual a importância de ser atividades como essa para o cenário paraibano e como é trabalhar? Conta um pouquinho pra gente. Olha, antes de tudo, eu sou artista. O fato de ter entrado na produção cultural tem a ver com as dificuldades que a gente encontra na cena da cidade, né, de João Pessoa, da Paraíba de uma maneira geral e de certa forma o Brasil. Para quem trabalha com arte autoral, para quem trabalha que tem um projeto único, um projeto de arte com identidade, é muito complicado. Então, nesse sentido, eu passei a ser produtor por questões de que, primeiro, a gente não tem produtor cultural, né, aqui na cidade que se comprometa, pelo menos até então, com o produto local, com a arte local. Então, o artista termina meio que tendo que fazer isso, né, pelas dificuldades que encontra, então, pela necessidade. E aí, durante esse tempo todo, durante 27 anos, dentro do coletivo Tribo Etnos, que é o grupo que eu trabalho, eu desenvolvi uma série de ações para ajudar o projeto, para manter o projeto vivo. Então essa é a grande coisa. E para falar sobre jornalismo cultural, nós entrevistamos os profissionais da comunicação, Silvio Osias, que tem quase 40 anos de carreira no jornalismo cultural e é atualmente colunista do portal Jornal da Paraíba, e Gia Ismael, que é repórter e produtora da TV Cabo Branco na editoria de cultura e também assessora de comunicação de uma empresa voltada para a produção cultural local. Dentre as vertentes do jornalismo, o jornalismo cultural é tido como um tema mais leve. E entre o tema mais leve e o entretenimento há uma linha tênue que divide. Quais são as diferenças? Quer começar, Silvio? Olha, o jornalismo cultural tem as duas coisas. Sempre teve também. A gente sempre teve. Eu fiz jornalismo cultural no impresso, digamos, 40 anos atrás. Aliás, eu comecei. De um lado, eu tentava porque eu era muito novo, muito imaturo, tentava fazer crítica de cinema, né, e fazia agenda cultural. Então, já eram as duas coisas, né? Era o lazer, o entretenimento e uma coisa mais que já era o resultado do que o lazer e o entretenimento proporcionavam para as pessoas. Já era a leitura, digamos, a leitura culta daquilo ali, né? Então, são duas coisas que convivem, né? No caso da televisão, o espaço acaba sendo mais para o entretenimento, para o lazer, né? do que propriamente para outra coisa, porque ali
é muito rápido, né? Não tem, enfim, não tem espaço para... Tem pouco espaço, ou não tem nenhum espaço para opinião, para um comentário, para uma coisa. Já no online eu escrevo à vontade. Eu posso fazer a crítica do disco, do filme, do livro, enfim, do que eu tiver vontade de fazer. Eu acho que, de fato, as coisas são totalmente misturadas, o entretenimento e o cultural. Só que eu acho que nem todo entretenimento tem pauta cultural. Tem muito entretenimento que é basicamente a única função, que é você entreter o leitor. E eu não sei, eu vejo o jornalismo cultural como uma forma de você, sei lá, de você apresentar um conteúdo de forma um pouco mais profunda para aquela pessoa que está acessando a informação. Mas o jornalismo cultural pode ser só um primeiro gosto que a pessoa vai ter para, enfim, se interessar pela outra pauta. Mas, de fato, é algo que eu fico me perguntando muitas vezes sobre jornalismo cultural e entretenimento, porque a forma como a gente acaba fazendo tudo hoje em dia, ainda mais com o jornalismo na web, acaba sendo muito de entretenimento. Mas, enfim, eu acho que para ser cultural ainda precisa ter um tipo de informação que vá acrescentar algum conhecimento naquela pessoa que está acessando. E como o Silvio falou, é muito difícil fazer jornalismo cultural. Por exemplo, no meu caso, fica difícil por ter um tempo muito limitado, por exemplo, 5 minutos no máximo, como diz a minha editora, no máximo 5 minutos. Desses 5 minutos, 3 é de agenda cultural. Então, qualquer pessoa que eu for entrevistar, precisa de 2 minutos para tentar falar sobre alguma coisa. E acaba que eu não posso fazer uma pergunta, sei lá, uma puta pergunta profunda sobre o que ela acha dos questionamentos da vida, porque não vai dar certo. Enfim, eu vou ter que acabar cortando aquilo para, como eu falei, chegar até uma pessoa que vai entender aquela mensagem. Só que aí, sei lá, de vez em quando eu consigo botar um dedo de jornalismo cultural, assim, para aquela pessoa que sabe do que eu estou falando, vai falar, porra, essa referência foi legal. E a que não sabe o que eu estou falando vai fazer... eu acho que foi uma referência, algo do tipo. Eu fui fazer uma vez um festival de cinema francês, e aí eu pensando em como que eu poderia fazer uma coisa mais refinada para quem curte cinema francês, mas sabendo que aquilo ia ser muito difícil de fazer. Então, aproveitei para fazer na passagem, jogar o nome de Godard em algum lugar, de Truffaut em algum lugar, e pronto. Eu sabia que quem fosse assistir aquilo ia falar... uma referência a um cinema francês, a Jeunet, enfim. E quem não assistiu, quem não sabia do que eu estava falando, pelo menos sabe que eu citei nomes que parecem ser franceses e que parecem ser de cinema francês. Mas é isso, a gente tem que ter ou sacada muito rápido, ou tem que, de fato, dar mais espaço para o entretenimento, pelo menos na televisão aberta. Mas acho que na internet, sei lá, o que a MTV fazia há uns 15 anos atrás, rola muito disso, de entretenimento e jornalismo cultural. Um top da MTV, por exemplo, que era por entretenimento, mas eu lembro de várias coisas até hoje, aprendi muito sobre artistas que eu gosto. Mas, enfim. Mas eu acho, Giovana, que essas coisas pioraram, né? Porque você estava falando aí, enfim, da dificuldade que se tem de definir que conteúdo vai ser, ou de tentar inserir um conteúdo que seja diferenciado, que seja melhor e tal. Eu estava aqui lembrando, a gente, 25 anos atrás, na mesma TV Cabo Branco, de repente a gente estava numa conversa na redação e dizia, puxa, a gente podia fazer uma série de especiais com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Se vamos fazer, vamos procurar uma pessoa que possa unir as duas linguagens, da música erudita com a televisão. Aí, por coincidência, tinha um maestro, João Pessoa, que era um cara do Rio, que já tinha feito isso na Globo. E aí a gente trouxe, levou para a TV e o cara fez. E a gente fez uma série de especiais de 1 hora cada um, gravava aí do Espaço Cultural, com 9 câmeras, com a Orquestra Sinfônica Jovem. Então, beleza. Então, vamos fazer uma série de entrevistas com os caras do cinema. Chama Vladimir Carvalho, chama Linduarte Noronha, chama não sei quem. Mas entrevistas de meia hora, botava no ar domingo de manhã. Então, assim, já houve mais liberdade para se fazer essas coisas. Não necessariamente, porque se ousava mais também.
Às vezes teve um dia que a gente resolveu exibir Aruanda completo dentro do JPB, e a gente exibiu. Mas a gente era líder de audiência, a gente não estava brigando com o Samuca. Hoje o JPB está brigando com o Samuca. Samuca é um nível lá embaixo. Aí vai fazer o quê? Tem que ter um pouco de sangue, tem que ter um pouco de violência e tal. Então, realmente, os espaços diminuíram para coisas como cultura. E eu diria, e estou falando mais como telespectador do que como jornalista, que as coisas pioraram. Essa sensação eu tenho nitidamente. Tréplica. De fato, diminuiu muito isso, mas eu vejo que, como eu falei, a grade que é disponível para a gente está muito mais curta, justamente por questões comerciais. Teve o Tempo de 30 exibido, né? Um espaço que tem na grade para algum programa, não é autoral o nome, enfim, algum programa da rede, né? Local. Só que existem várias questões comerciais de ter que pagar uma grana para ser exibido no sábado esses 40 minutos, por exemplo. E eu lembro que quando eu comecei ano passado no JPB, a gente tinha um jornal de 50 minutos. Hoje em dia é meia hora, 35 minutos de jornal. Então, o espaço está sendo reduzido por questões... São várias questões, né, que acaba que a gente tem um espaço mais reduzido. Mas, de fato, eu estou falando aqui muito da agenda cultural, mas a gente ainda faz pautas culturais, só que, como eu falei, a gente tem... A prioridade nunca vai ser minha, infelizmente. Se tem uma pauta super massa para fazer, eu vou ter uma equipe na semana para fazer aquela pauta, então, sensacional. Mas, bichinho do jornalismo cultural, né? Sobre jornalismo cultural é isso. Aguardem as próximas editorias e nos sigam nas nossas redes sociais. @Pauta Especializada no Instagram e Pauta Especializada no Facebook.